forte é a mensagem de hoje. Atos capítulo 8, versículo do 9 em diante. Vamos estar falando sobre Elimas o mágico, o opositor do evangelho. Um certo teólogo diz que em Jerusalém a oposição de Satanás veio na forma de traição através de Ananias e Safira, do aprisionamento dos apóstolos, como vemos lá em Atos 4, da morte de Estevão em Atos 7 e da grande perseguição em Atos 8. Já em Samaria, Satanás empregou métodos diferentes para impedir o crescimento da igreja. Usou um homem chamado Simão, conhecido como o mágico. E aqui nós vamos falar sobre Simão, o mágico, hoje. Onde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. Satanás agora tentava atacar a igreja não pela perseguição, mas pela dissimulação, falsas conversões, falsos obreiros. Em tempos de despertamento, onde muitas vezes Deus semeia a verdadeira semente, o diabo semeia o joio. Em todo lugar que Deus semeia cristãos verdadeiros, Satanás semeia suas falsificações. Simão era popular, mas não era convertido. Era um showman, mas não um cristão verdadeiro. Era extraordinário, mas não era autêntico. Amava os holofotes, mas não amava a verdade. Concordo com Warren Wiersbe quando diz que o poder das mágicas de Simão vinha de Satanás. Era usado para o seu próprio engrandecimento, enquanto os milagres que Filipe fazia em Samaria vinham de Deus e eram usados para glorificar o nome de Cristo. Hoje, infelizmente, o evangelho dá as mãos ao misticismo, vende-se a fé e comercializa-se o que é sagrado. Quantos pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da Idade Média, estão transformando o evangelho no produto. Um púlpito no balcão, o templo numa praça de negócio, e os crentes são seus consumidores. Hoje os próprios pregadores fazem malabarismos em nome de Deus para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. É o que está acontecendo. Vemos nesse texto alguns fatos a respeito de Simão. Em primeiro lugar, o orgulho de Simão. Versículo 9. Nós vemos ele alegar que era grande. Justino Mártir, nativo de Samaria, testifica que Simão morava em Samaria e mais tarde se mudou para Roma, onde continuou seus atos enganadores. As lendas posteriores retratam Simão como opositor persistente do cristianismo e arquiherege. Existe uma crença que Simão tenha sido enterrado vivo. Olha só isso, existe uma crença que diz que Simão se enterrou vivo na pretensão de ressuscitar dos mortos. Simão o mágico disse que se fosse enterrado vivo, ressuscitaria ao terceiro dia, tendo mandado cavar uma sepultura, e ordenou que os seus discípulos empilhassem terra sobre ele. E fizeram como ele mandou, mas ele permanece ali até hoje. Olha só a loucura desse homem, de Simão, do mágico. Em segundo lugar, fala da popularidade de Simão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Várias pessoas criam nele, grandes, pequenos, ricos, pobres, davam ouvido a esse homem. Consideravam que ele era um homem grande em poder. Em terceiro lugar, vemos a dissimulação
a dissimulação de Simão. Filipe estava ali evangelizando acerca de Jesus Cristo, sobre o senhorio de Deus. Mas vemos como houve uma tentativa de infiltração de Ananias e Safira na igreja de Jerusalém. Agora essa infiltração ameaçava de novo a igreja que estava em Samaria. Lá em Jerusalém foi o pecado da avareza, da hipocrisia de Ananias e Safira, no capítulo 5. Aqui no capítulo 8 vemos o misticismo idolátrico. Em quarto lugar, vemos a comissão dos apóstolos. É muito apropriado que um dos apóstolos comissionados seja João, que certa vez queria que caísse fogo do céu para consumir uma cidade samaritana. E agora João desce para Samaria. Não para orar, para descer fogo do céu, não! Mas ele queria que os samaritanos fossem salvos e não destruídos. O mesmo Espírito derramado em Jerusalém, em Atos 2, no Pentecoste, é agora derramado sobre os samaritanos. Que coisa linda da Bahai! Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, Pai, a tua palavra. Ai, meu Deus do céu. Alaistuquei marrassúbia. Abaixo e decanta labarra. Existem 4 derramamentos do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles sobre os judeus em Jerusalém, em Atos 2. O segundo derramamento do Espírito foi sobre os samaritanos, no capítulo 8, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre ele. O terceiro derramamento do Espírito Santo foi sobre os prosélitos, gentios convertidos na casa de Cornélio. Quando Pedro falava a palavra, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles na casa de Cornélio. Deus quer derramar o Espírito na tua casa, na tua família. Tem que orar, buscar, parar de fofocar e clamar por ele. E o quarto derramamento do Espírito está lá em Atos capítulo 19. Se você ler, você vai ver isso lá. Aleluias! O que o Novo Testamento nos ensina acerca da recepção do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo ocorreu em Jerusalém. Foi repetido quando a igreja acrescentava novos grupos aqui nos samaritanos. Foi derramado sobre os gentios e os discípulos de João Batista no capítulo 19. Aleluias! Glória seja dada a Jesus. Em quinto lugar, nós vemos a perversão de Simão. Simão tenta comprar o poder do Espírito Santo. E desde aquele dia a tentativa de transformar o espiritual em comércio. Simão queria negociar as coisas de Deus, de comprar o ministério eclesiástico, de ser e é denominado pecado de simonia. O termo simonia, que significa comprar, vender cargos para obter privilégios eclesiásticos. Era o que Simão queria. Ofereceu dinheiro para ter poder também. Eu quero esse poder. Eu quero botar as mãos sobre as pessoas para que eles recebam também o Espírito. Pegue dinheiro. Olha só o que Simão fez, oferecendo dinheiro em busca de poder para ganhar dinheiro. Em sexto lugar, nós vemos a punição de Simão no versículo de número 20, quando Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste em obter o dom de Deus através de dinheiro. É a segunda vez que o pecado tenta entrar na igreja por meio do dinheiro. Ananias tentou comprar reconhecimento e Simão tentou comprar poder.
Em sétimo lugar, nós vemos a súplica de Simão. Ele não demonstra um sincero arrependimento. Ele quer se livrar das consequências do seu pecado, não do pecado propriamente dito. Não, John Stott diz que o que realmente preocupava Simão não era o perdão de Deus, mas escapar do juízo de Deus. Ficou preocupado porque Pedro falou seriamente com ele. Tu não tem partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto, Simão, diante de Deus. Warren Wiersbe diz que Simão ouviu o evangelho, viu milagres, professou sua fé em Cristo, foi batizado, mas não chegou a nascer de novo. Olha só, gente. Simão ouviu o evangelho, viu os milagres, professou sua fé em Cristo, foi batizado, no entanto, nunca chegou a nascer de novo. Simão mágico. Era uma das falsificações engenhosas de Satanás. E aqui eu encerro esta palavra citando 3 observações. Em primeiro lugar, Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão e assim aceita o seu testemunho de fé em Cristo. Segundo, o relato do batismo de Simão constitui uma prova adequada de que o batismo não é um ato que afeta a salvação. E terceiro, Simão foi batizado junto com os samaritanos para não ofender o povo com quem ele vivia e trabalhava. Tudo de simulação. Em oitavo lugar, nós vemos a ação dos apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Aleluia. Pedro e João não se intimidaram com a onda de perseguição. Aproveitaram as oportunidades e, a voltarem para Jerusalém, pregaram o evangelho em muitas aldeias. Que nós aprendamos com este homem de Deus, Filipe, com Pedro, com João, que não se intimidavam, mas continuavam pregando o evangelho através da perseguição, através da luta, das calúnias, através das oposições. Pregue o evangelho, viva o evangelho, se agarre ao evangelho. E Deus fará maravilhas por tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.